Sempre uma introdução. Hoje temos a 8ª apresentação desse ciclo de palestras que é organizado pela Faculdade de Comércio de São Paulo, né, que é apoiada pela Associação Comercial de São Paulo e pela Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Aliás, a quem já quero agradecer o presidente, que é o nosso amigo, o Alfredo Cotait, que é presidente tanto da Federação, da FAPESP, como da Associação Comercial, e agradecer também o diretor-geral da Faculdade de Comércio, que é o Wilson Rodrigues, e o diretor acadêmico, professor e economista, o Dr. Roberto Macedo. O tema de hoje é o novo formato da comunicação. A era digital é um momento de novos desafios para as mídias tradicionais, que também têm o volume, velocidade, os conteúdos que são produzidos e distribuídos de uma forma hoje completamente diferente e numa velocidade completamente diferente. Ao mesmo tempo, cada cidadão passou a ter a possibilidade de se manifestar, fazer publicidade em um veículo totalmente aberto. Nem sempre falando a verdade e muitas vezes desqualificando empresas e instituições e até pessoas. Por não ter nenhuma regulação, muitas vezes nós temos assistido até o judiciário tirar do ar alguns veículos, proibir pessoas de se manifestar, enfim, tomando as medidas que não sei se certas ou não, mas que hoje têm ficado só a critério do judiciário. Tudo isso, claro que a nova informação, vamos dizer, ela não tem mais a mediação dos ditos veículos credenciados. Isso mudou, efetivamente mudou. Se é bom ou se é ruim, isso nós vamos ouvir do Mário Sabino. Mário Sabino é um jornalista de grande experiência e ele passou pelos mais respeitados e qualificados veículos de comunicação brasileiros, da imprensa escrita, e hoje ele é o publisher da revista eletrônica que chama-se Cruzoé e também sócio e fundador do jornal O Antagonista, jornal eletrônico, para mim, é um dos cases de sucesso que nós temos visto nessa transição. Então, Mário, nós queremos ouvir de você como foi passar, você que justamente saiu de uma das mais importantes revistas, se não a mais importante revista brasileira escrita, e de repente estreou no eletrônico, criando com o Diogo Mainardi, né, um veículo importantíssimo que ficou uma referência como O Antagonista. Conta para nós, para todos aqueles que estão nos ouvindo. E obrigado pela sua participação, pela oportunidade que você nos dá. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Andrea, muito obrigado a todos os envolvidos, organizadores desse ciclo de palestras, a Associação Comercial de São Paulo, a Faculdade de Comércio. É um prazer e uma honra estar aqui para falar para vocês. Bom, eu não sou exatamente um homem digital, né? Eu vim do analógico, como o André pontuou, eu comecei minha carreira em 1984, na Folha de São Paulo, né? Passei depois pela revista Isto É, pelo jornal Estado de São Paulo e pela revista Veja, onde passei a maior parte da minha carreira. Então, eu sou um sujeito analógico, né? Eu comecei em 84 e eu ainda fazia reportagem, escrevia reportagens, artigos de todo tipo de matéria em máquina de escrever. Então, de fato, eu sou um dinossauro, né, nesse mundo. Mas é um mundo que passou a existir, né, em substituição ao outro. Então, eu tive que me adaptar. Eu acho que o mundo digital, Andrea, ele tem dois tipos de gente nele. Gente que ganha dinheiro, pois não? Desculpe. Gente que ganha dinheiro, né? Que aprendeu a ganhar dinheiro, a fazer dinheiro no mundo digital. Aí você pode incluir, no caso do jornalismo, os tais influenciadores, né?
você tem as TVs que se transformaram, né? Quer dizer, as rádios que se transformaram em TVs graças ao digital, sem precisar de toda aquela parafernália televisiva, né? Você tem, no caso das instituições financeiras, bancos digitais, né? Que não existiriam de outra forma. Você tem também as grandes lojas, né, que se fizeram na internet, que adquiriram um outro tamanho, né, na internet, através do e-commerce. Então, essa gente toda, o mundo digital foi um extraordinário mundo novo e positivo. No caso do jornalismo, já é o contrário, né? A gente está tentando sobreviver no mundo digital. O mundo digital nos tolheu receita publicitária, nos tolheu assinantes, ou pelo menos assinaturas mais caras, né, que possibilitavam a sobrevivência dos veículos em outras dimensões, em termos de redação, né, de estrutura. E cada caso é um caso. O que eu posso dizer aqui eu vou falar de alguns aspectos que nós todos aqui temos em comum, eu digo todos os veículos, e um caso muito particular, que é o caso do antagonista e da Cruzoé. No caso do jornalismo, veja, para vocês terem uma ideia, quando eu trabalhava na revista Veja, e a revista Veja, na época, tinha uma tiragem de 1.200.000 exemplares, né? O que significava uma circulação de quase 5 milhões de leitores, porque a conta que se fazia era que cada exemplar tinha, em média, 4 leitores, né? 2 páginas de publicidade na revista Veja, uma tabela cheia, custavam cerca de 300, 400 mil reais, né? Então, era um negócio estrondoso. Eu me lembro, por exemplo, que, se eu não me engano, foi 2007, Andrea, a revista Veja, e aqui eu não estou cometendo nenhuma inconfidência, porque já se passaram 14 anos, uma década e meia, então são dados que eu posso abrir sem estar ferindo nenhum tipo de confidencialidade, né? Eu me lembro que a revista Veja, em 2007, teve um lucro líquido de 170 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, o lucro líquido da revista Time, a maior revista do mundo na época, né, que tinha uma tiragem 4 vezes maior, em língua inglesa, ou seja, tinha uma disseminação mundial, havia sido de 18 milhões de dólares. Eu não me lembro aqui exatamente qual era a paridade ali entre o câmbio, né, na época, entre o dólar e o real, mas era certamente bem menor do que o de hoje. Então, assim, era um lucro fabuloso, né? Porque, evidentemente, fruto de um trabalho conjunto da área editorial, da área comercial, da área de distribuição, né? Da história da revista, mas, enfim, foi o maior lucro obtido. Eu me lembro do Roberto Tivita, o saudoso Roberto Tivita, brindando conosco, né, o extraordinário sucesso que nós havíamos alcançado, né, tanto em termos editoriais como em termos financeiros. Então, e os números dos outros veículos não eram tão vistosos, mas certamente também eram muito bons, né? Você chegou a ter jornais no país que, por uma série também de ações de marketing e tudo mais, como o caso da Folha de São Paulo, chegou a ter 1 milhão de exemplares, né, por dia, certo? E hoje todo mundo diminuiu de tamanho e alguns até desapareceram, porque, de fato, hoje o impresso é só custo, né, praticamente hoje para as grandes empresas jornalísticas, porque você tem ali uma gama de leitores que ainda está apegada ao papel, mas que certamente não estará mais dentro de algum tempo, né? E será substituída por gerações que nem sabem o que é papel. Outro dia mesmo, aqui na redação do Antagonista,
um colega meu abriu um jornal em papel e eu achei estranho, até fotografei, né? Bom, agora, o que isso implica, né? Implica, no mundo digital, você já não consegue ter mais, conseguir, em termos de publicidade, você não consegue mais os valores que você tinha no impresso. Você não consegue mais cobrar os mesmos valores. E na outra ponta, você também não tem mais o anunciante querendo pagar, disposto a pagar o valor que ele pagava pelo impresso. O que parece um pouco interessante, né? Quer dizer, curioso, porque no digital o alcance é muito maior, né? Teoricamente é muito maior do que no impresso, né? Mas todos esses valores, sejam os tangíveis, sejam os intangíveis, eles foram subvertidos pelo mundo digital. Então, hoje, um anúncio, um banner, né, num site, obviamente, não custará o mesmo que as duas páginas, uma página dupla da Veja, impressa, ou de qualquer outro veículo impresso, de 15, 20 anos atrás. É muito menos. Inclusive porque os veículos eles podem fazer acordos diretos com o anunciante, certo? Os tais deals, né? Mas esses deals não chegam nem perto do que pagavam essas empresas para os veículos impressos. No entanto, a venda direta, como a gente chama, costuma ser uma parte apenas do que nós faturamos. Eu digo nós, todos os veículos digitais. Uma grande parte da receita é obtida pela chamada mídia programática. O que é a mídia programática? Você tem o Google e uma série de empresas que concorrem com o Google e que são acionadas pelos anunciantes, ou vão até os anunciantes, e vendem aos anunciantes o seguinte: bom, você anuncia conosco, eles são intermediários, certo? São os pulverizadores de publicidade. Você anuncia conosco, você nos paga um X e nós colocamos isso em centenas de sites, os sites que você quiser, certo? E aí, desse dinheiro, os veículos ficam com uma parte ínfima. Ínfima. Então, nós temos o primeiro problema. Você tem uma receita publicitária que é muito menor, mas muito menor, do que na época do impresso. Porque você tem anunciantes não querendo pagar o valor que pagavam, e você tem esses intermediários, né, que ficam com boa parte da receita publicitária e que são capazes de colocar isso em infinitos lugares, infinitos sites. Então, você está dividindo uma receita com outros sites. Bem, isso é um aspecto. O outro aspecto é que o mundo digital criou uma fantasia. A fantasia é que existe o almoço de graça. Muito pouca gente hoje está disposta a pagar por informação. Informação virou uma commodity sem valor. Eu digo informação jornalística, certo? Porque, de fato, no mundo digital, a informação ela chega ou gratuitamente, né? Nós mesmos, no Antagonista, né? Nosso site é um site, a matriz dele é gratuita, fizemos spin-offs desse site gratuito, que são sob assinatura, mas uma boa parte dos sites ou é completamente aberta ou deixa uma parte do seu conteúdo aberta. E você tem as redes sociais que replicam rapidamente as informações que são apuradas pelos jornais. Mas as redes sociais, elas viraram em si fonte de informação. Porque lá você tem muitos políticos, esportistas, artistas, empresários, que se comunicam diretamente com o público. Agora, como você falou, né, fez menção aí, tocou nesse assunto, você tem também muitas notícias falsas, notícias sem apuração. No entanto, André, eu gostaria aqui de dar uma má notícia, porque apesar de tudo, apesar de todas as fake news, os malefícios que elas causam,
né? Toda a tentativa de legislar, impedir que elas sejam disseminadas, a verdade é que a maior parte das informações disseminadas nas redes sociais são verdadeiras. E o que torna as redes sociais competidoras dos jornalistas, dos veículos de comunicação. Sabe, assim, associa-se rede social a fake news, na maior parte das vezes. De fato, há um grande número de fake news. Mas a maior parte do conteúdo que está nas redes sociais não é fake news. Essa que é a verdade. Essa é uma verdade até que poucos jornalistas estão dispostos a pronunciar. Porque nós temos tudo a perder com isso. Então, é um mundo complicado, né? No qual nós todos estamos tentando sobreviver e ao qual nós todos estamos tentando nos adaptar. Né? É uma adaptação contínua, né? Os formatos ainda não estão definidos e são muito mutáveis. Você pode perceber isso nos jornais, você pode perceber isso nos jornais que nasceram no impresso, nos sites que nasceram já no digital, obviamente, né? Nas rádios que se transferiram para o digital. Os caminhos estão sendo tentados. Por exemplo, um dos caminhos mais recentes são os podcasts, né? Podcast, um tal de podcast para lá, podcast para cá, todo mundo gosta de podcast e tal, mas a verdade é que ninguém ganha dinheiro com podcast. A não ser influenciadores. Eu estou falando aqui de veículos de imprensa. Não ganha pelo menos o dinheiro suficiente para bancar os seus custos. Mas a gente vai tentando. Provavelmente amanhã não será podcast, será outra coisa, que eu já não sei o que é. E ninguém sabe. Né? Bom, temos ainda mais uma questão no mundo digital, que é o monopólio do Google. O Google, ele virou sinônimo de internet. Então, como veículos de informação, o Google é capaz de fazer viver ou fazer morrer um veículo de comunicação. No caso do Antagonista, no início, nós fomos muito bem tratados pelo Google. O Google nos colocava muito em evidência. E nós nos transformamos num case dentro do Google. Mas a partir de 2020, o Google mudou o seu algoritmo. E com isso, nós e uma boa parte dos veículos perdeu audiência. Quando o Google muda o algoritmo, você pode ganhar ou você pode perder. Nós perdemos, em outras ocasiões nós ganhamos. E com menos audiência, não se trata apenas de ter menos influência jornalística, até porque nós não perdemos a nossa influência jornalística porque continuamos com um público muito grande. Mas você perde receita. Por quê? Porque cada vez que você olha um bannerzinho ali, você está gerando uma receita para o site. E se você clica, melhor ainda. Né? Quando você tem menos gente olhando os banners e menos gente clicando nos banners, obviamente você tem uma receita menor. O Google é um monstro, para o bem ou para o mal, certo? Porque ele é quem determina, ao colocar ali em evidência, mais em evidência ou menos evidência, quem é importante e quem não é importante, independentemente da importância intrínseca de cada veículo. Então, é mais uma variante com a qual nós temos que lidar. Ou seja, é mais ou menos, Andréa, como se você fizesse um jornal, uma revista, né? Um bom jornal, uma boa revista, e muitas vezes não tivesse banca de jornal para distribuir. Estou fazendo aqui uma analogia com o impresso, né? Com um mundo que já praticamente não existe mais. É uma questão que está colocada, não só no Brasil, certo?
E, inclusive, porque esses motores de busca, e o Google é praticamente o único motor de busca, né? Vamos falar a verdade, eles não pagam pelo conteúdo que eles veiculam. Então, olha, eu diria que é quase o golpe do século, porque eles fazem dinheiro com publicidade, inclusive porque todos os seus concorrentes são obrigados a fazer os leilões por espaço no marketplace do Google. É o Google que distribui as notícias e não paga nada por isso. Então, ele ganha na publicidade, ele determina quem é mais importante e quem não é mais importante. Hoje ele é alvo, inclusive, de investigações e de questionamentos, né? Até porque o conflito de interesse está claro, né? Porque se ele é o grande anunciante, né? Ou o grande intermediário de anúncios, e, ao mesmo tempo, ele é o grande difusor dos sites de notícias, ele está nas duas pontas. Então, ele pode estar privilegiando onde ele ganha mais, por exemplo. Né? É uma questão que está colocada. Para escapar um pouco desse círculo, assim, diante das reclamações e dos questionamentos todos, tanto o Google quanto as redes sociais, que também veiculam notícias, né, eles agora estão pagando a alguns veículos, né, um valor mensal em contratos, né, para colocar esses veículos no que eles chamam de bancas, ou seja, mais em evidência, né? Nos sites, nos motores de busca e nas redes sociais. Mas é um dinheiro que, mesmo assim, não cobre as necessidades do jornalismo. Jornalismo, gente, é uma atividade cara. Se você faz jornalismo mesmo, é uma atividade cara, porque você exige adestramento dos profissionais para fazer, por exemplo, reportagens investigativas, né, para você ter bons artigos de opinião, né, isso requer formação. Né? E você requer tempo. Né? Uma reportagem investigativa demanda tempo. Então, muitas vezes, o repórter fica de 3, muitas vezes, meses, 3 a 4 meses, né, para fazer uma reportagem, para reunir os documentos, as evidências, checar, apurar, entrevistar. E, muitas vezes, então, ele sai do dia a dia para fazer essas reportagens de longo fôlego, de um fôlego mais longo, longo curso. É uma atividade cara. Veja, quem está nos assistindo ou nos ouvindo pode achar que isso aqui é um vale de lágrimas, né? Agora, tem um aspecto também, um aspecto positivo, né? Eu, por exemplo, hoje, só posso ser dono de um jornal porque eu não preciso comprar papel, eu não preciso imprimir, eu não preciso distribuir, né? Para vocês terem uma ideia, da mudança de paradigma, né? A revista Veja, sobre a qual posso falar com mais propriedade, porque passei quase 20 anos lá, e da qual eu fui o número 2, né, o redator-chefe. O papel era comprado, não sei hoje, o papel era comprado, André, na Finlândia, porque a Finlândia tem um tipo de pinheiro lá que faz um bom papel para a revista. Então, veja só, o pinheiro do qual o papel da Veja era extraído demorava 40 anos para crescer, para ficar no tamanho exato para ser cortado. Esse pinheiro, então, depois de 40 anos, era cortado, certo? A tora tinha que ser transportada num caminhão até uma fábrica, uma indústria, para que esse tronco fosse transformado, a celulose desse tronco fosse transformada em papel, certo? Esse papel vira uma bobina, aí pegavam esta bobina, colocavam num caminhão ou num trem, que é transportado até o porto mais próximo, colocado, içado essa bobina para ser colocada num navio. O navio vinha para o Brasil, demorava
10 dias, talvez até mais, para chegar ao Brasil. Essa bobina, para ser descarregada em Santos, demorava algum tempo, porque tem uma papelada burocrática, né? Depois, sei lá, de uma semana, essa bobina finalmente era liberada, colocada num outro caminhão, que subia a Serra de Santos e até a sede da Abril, a gráfica da Abril, na Marginal Tietê. Essa bobina era colocada na máquina, tinha que fazer toda uma regulagem da máquina, certo? Depois, imprimia-se o papel dessa bobina, cortava-se o papel dessa bobina para fazer os cadernos da revista, certo? Uma vez a revista confeccionada, era colocada outra vez em caminhões para ser transportada para aeroportos, ou era colocada em carros, bicicletas, enfim, outra vez para distribuir essa revista. Olha só o gasto, o custo disso, inclusive o custo ambiental, né? Que foi deixado de lado, que foi cancelado, que foi eliminado com o mundo digital, com o jornalismo digital. Você não precisa de mais nada disso. Você, com um clique, você dissemina a sua notícia, você distribui a sua notícia para uma audiência infinitamente maior, né? Em alguns casos, do que você conseguia ter com os veículos impressos. Então, isso, de fato, assim, isso foi que permitiu, obviamente, né, a um sujeito como eu, que sou jornalista, sempre fui jornalista, nunca fui empresário, construir o meu negócio. E assim como permitiu também a outros, né? Agora, se você é uma grande empresa que ainda está no papel, como é o caso dos grandes jornais, você ainda tem um custo enorme com o papel. E que o digital não é capaz de cobrir. Porque esse percurso que eu falei, guardadas as devidas e eventuais diferenças, é mais ou menos o mesmo. A árvore tem que crescer, você tem que cortar a árvore, tem que transformar o tronco em celulose, depois pegar em papel, celulose em papel, enfim. E aí o processo todo já foi descrito. Bom, isso é um aspecto geral, né? No que se refere especificamente ao antagonista, eu não sei se será do interesse da nossa audiência, eu posso dizer que eu posso contar um pouquinho a história do antagonista. Interessa a vocês saber? Não, eu não estou ouvindo o André. Oi, me ouve? Agora ouço. Queria fazer um comentário Pois só, não. que interessa saber, sim, a história do antagonista, porque ele aponta para o que será o futuro. Mas eu acho que essa coisa que você falou do Google, né, do monopólio, do Google, né, do monopólio da distribuição, sim. E também nós vivemos duas fases, né? Eu acho que a gente viu, acho que nos anos 60 nos Estados Unidos, com as telefônicas, né? A Bell Company, que tinha o monopólio da telefonia nos Estados Unidos, e, obviamente, depois também de que tinha acontecido no início do século, mas nos anos 60 ou 70, veio a lei antitrust e criou as Baby Bells, dividiu a South Bell, eu acho que chamava assim, se não me engano. Aqui no Brasil, nós tivemos também uma coisa menos sofisticada, mas você deve, claro que você conhece a história, e quem contava com muita graça, isso era o saudoso Roberto Tivita, a máfia das bancas de jornal, quando eram os imigrantes italianos que tinham. Então, era quem pagava mais, tinha o jornal em cima da pilha, sei lá o quê. E também isso acabou sendo regulamentado, até porque informação é um negócio muito importante. Eu acredito que acontecerá isso mais para frente. Também vai ter que ter você não pode ter o mundo na dependência do que um menino decide que pode e que vai melhor ou que vai melhor. Até porque o algoritmo também ele acabou nivelando todo mundo, o bom jornalismo e o péssimo jornalismo. Se ele for isento, mas de repente está lá na prioridade a porcaria e todo mundo é obrigado a ler aquele troço. Então, eu acho que há uma esperança aí para frente de que isso deve ser de alguma forma,
deve esbarrar na lei antitrust. Mas ele queria saber, então, olhando para o futuro e justamente o antagonista, como ele começou e como ele pegou tão rápido? Olha, André, em 2014, eu estava de volta da França, onde eu era correspondente da Veja. E foi lá, aliás, justamente pela distância geográfica, né, que eu aderi aos jornais digitais, porque, obviamente, eu não ia ter informação do Brasil para o jornal impresso, né? E foi ali, apesar da Veja já contar com o site, é que eu percebi de fato que o mundo havia mudado. Eu precisei tomar distância mesmo, literalmente, né, de uma redação para entender que o mundo havia mudado. Todos os jornais demoraram muito para entender isso, no Brasil principalmente, né? Apesar de nós já termos o exemplo dos Estados Unidos, onde esse processo já havia começado 10 anos antes, né? Quer dizer, as revistas, no caso, era o nosso foco de atenção, né? A revista Time, Newsweek, elas declinaram, né? O impresso praticamente acabou, né? Elas foram ficando fininhas, sem anúncio, né? Mas nós aqui ainda estávamos no nosso cercadinho, e num cercadinho que ainda era muito bom. Então, a gente não percebeu isso. Bom, quando eu fui para Paris, ser correspondente, eu tive que me digitalizar, digamos assim, né? E aí percebi que eu tinha que seguir esse caminho, né? Apesar das minhas resistências, porque eu também sou um escritor, eu gosto de papel, né? Eu me vivi no papel, eu cresci no papel, me formei no papel. Bem, quando eu voltei de lá, eu, em função aí das minhas vicissitudes da carreira, políticas, né? Eu já não tinha trabalho aqui, né? E a Veja já estava num processo de enxugamentos e, enfim, de declínio, né? Então, juntamente com o Diogo Mainardi, que é meu amigo de infância e que foi colunista da Veja, nós resolvemos fazer alguma coisa na área digital. Assim, começou assim, a gente, bom, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer com isso aqui. E nós começamos em 1º de janeiro de 2015, com um propósito político muito claro, que nós deixamos claro, né? Que era aderir ao impeachment da então presidente da República. Até porque era uma briga, e o André sabe disso, era uma briga muito de foice ali, ou era matar ou morrer, né? Então, a gente estava nessa luta aqui, pessoal, quase. Enfim, em função do cobertor do mensalão, né? Todas as brigas, né? que eu tive, o Diogo também, ainda na Veja. Bom, resolvemos fazer um antagonista. Nós contamos com a ajuda de um amigo do Lucas Mendes, que tinha lá uma empresa de fazer site, né? que nos fez lá um site para a gente. E nós começamos em 1º de janeiro de 2015, como eu disse, não sabendo muito que caminho iríamos seguir, né? Então, o que a gente sabia é que a gente ia comentar o que saía nos jornais. Comentar o que ia sair nos jornais, de uma maneira... o Diogo é o estilo dele, eu ao meu estilo, mas a ideia era fazer uma coisa muito curta. Textos curtos. Por quê? Porque, obviamente, as pessoas já não têm mais a mesma atenção e o mesmo tempo que tinham, né? Isso foi uma coisa que a gente notou logo no início, para ler reportagens muito extensas ou artigos muito extensos. Eu estava na estreia do site, embora já não fosse mais correspondente da Veja, mas por questões familiares, eu estava em Paris quando nós começamos. E calhou, André, de ocorrer o primeiro atentado, o atentado justamente a um órgão de imprensa, que foi o Charlie Hebdo, um jornal satírico que foi atingido duramente, teve a sua direção dizimada por fundamentalistas islâmicos. Eu estava jantando
perto da minha casa, com sogro, sogra, enfim. E quando eu vi aquilo, você pode imaginar o espanto que foi, a comoção, o tumulto que foi, eu voltei para casa e comecei a noticiar tudo que eu via, tudo que eu ouvia, e amigos passando informações e tudo mais, sobre o atentado. E eu tendo a crer, salvo engano, que eu fui o primeiro jornalista brasileiro a noticiar o atentado ao Charlie Hebdo. E nós começamos a perceber que a audiência aumentou bastante. E eu comecei a fazer posts muito pequenos, muito curtos. Era uma sucessão de posts, né? Eu não esperava consolidar uma série de informações para escrever uma matéria mais longa. Eu fui escrevendo, no calor da notícia, posts muito curtos. Alguns de 3 linhas, 2 linhas, né? E isso trouxe uma audiência, naquele momento, espantosa. E foi aí que nós percebemos que o que nós havíamos previsto para opinião valia também para o noticiário. Ou seja, se nós fizéssemos notícias curtas e dividíssemos, decupássemos a notícia em 3 ou 4 posts, as pessoas prestariam mais atenção e leriam mais rapidamente e com mais interesse do que grandes matérias. A partir daí, então, a fórmula foi feita. Nós chegamos a essa fórmula de fazer posts curtos, certo? Muitas vezes dividindo uma notícia. Então, por exemplo, no Antagonista, um julgamento do Supremo não rende uma matéria, em que você descreve o julgamento inteiro, ou 2, não. Assim, um ministro faz uma intervenção, nós noticiamos. Né? O outro ministro faz outra, a gente noticia. Aí noticia o resultado à medida que ele vai saindo. Né? E isso foi um achado, né? Juntamente com o nosso formato, que é o scroll infinito, que é perfeito para o celular. Né? As pessoas vinham fazendo sites pensando principalmente nos desktops. Nós partimos diretamente para o celular. Não que a gente tem também versão para desktop, como sabe o leitor do Antagonista. Mas a gente resolveu privilegiar o celular. E essa foi a chave. Então, a nossa fórmula é: hoje a gente tem que ter, até por questões do Google, o Google nos obrigou a fazer posts maiores, porque senão ele não distribui. Aí entra aí o tal do algoritmo, certo? Mas a nossa chave foi fazer posts curtos, né? Decupando notícias, né? E muitas vezes a nossa fórmula inclui um pequeno comentário crítico, pequeno, às vezes é uma frase, no final de cada matéria. Né? Obviamente, pelas minhas características, pelas características do Diogo, pelas características do Cláudio Dantas, que se agregou a nós, e de demais profissionais que também agora trabalham conosco, nós temos nós somos sarcásticos, nós somos irônicos, né? Enfim, isso também ajudou, obviamente, né? A pegada, digamos assim, do Antagonista ajudou a que ele fizesse um sucesso muito rápido, né? Porque nós não vendemos a ideia, né? E aqui, enfim, aí cada um vende o seu peixe ou tem a sua fórmula, né? Mas nós não vendemos a ideia de que nós somos imparciais. Nós não somos imparciais. Nós somos absolutamente parciais na fiscalização do poder. O que significa isso? Nós temos lado, sim. E deixamos claro que temos lado. O nosso lado é o lado da democracia representativa. O nosso lado é do capitalismo. O nosso lado é da meritocracia e o nosso lado é da honestidade. Nós não transigimos com isso. Por isso mesmo, nós, nessa história aí que já tem 7 anos, quase 7 anos, nós
ganhamos e perdemos muitos leitores. Muitas vezes perdemos mais do que ganhamos, porque nós começamos, porque vimos o tamanho da lambança, né? Nós pedindo o impeachment de uma presidente da República, depois nós nos postamos, apesar de todas as virtudes do governo, quando veio à tona aí uma série de denúncias e de malfeitos cometidos pelo presidente que sucedeu a que foi impedida, nós também nos posicionamos contra, né? No caso do Bolsonaro, nós, no início, a diferença de boa parte da imprensa, nós nunca fomos bolsonaristas, mas nós não defendemos a legitimidade da candidatura do Jair Bolsonaro, ele era um candidato legítimo, ao contrário do que fazia crer muitos veículos de imprensa. Então, aí, obviamente, uma vez que ele tomou poder e começou, enfim, a tomar as atitudes que ele tomou, nós passamos a nos opor a ele, a ser críticos ferozes dele, e assim vai, né? E assim vai. Então, nós não nos declaramos, assim, nós não nos obrigamos, entendeu? Se o sujeito ali, se a gente noticia que o sujeito cometeu ou foi condenado, que ele cometeu efetivamente lá um crime, nós não nos sentimos obrigados a ouvir o outro lado, né? Porque o fato está dado, né? O sujeito foi condenado, né? Então, eu até brinco, viu, André? Porque é como... Existe aí um cacuete hoje no jornalismo, que é o outro-ladismo, né? Que é mais ou menos assim. Eu fico imaginando um jornalista desses de hoje cobrindo o Tribunal de Nuremberg, né? Que julgou os nazistas, os chefes nazistas, no final da Segunda Guerra. Então, assim, o Goebbels é condenado, a gente vai ouvir o advogado Goebbels para dizer que o Goebbels é inocente? Não, isso não existe, né? Embora o Tribunal de Nuremberg, enfim, tem aí um certo revisionismo, que não para justificar o nazismo, né? Mas para criticar alguns aspectos ali do direito, digamos assim. Mas, de qualquer maneira, eram monstros que estavam sendo julgados com os crimes sobejamente provados, né? Não teria sentido ouvir a defesa do Goebbels, né? Enfim, eu estou aqui usando um exemplo paroxístico, né? Deixa eu pedir. Eu não estou ouvindo. Não ouço. Como eu já tive em governo um período, então eu posso te dizer que eu gosto do outro lado, acho importante, porque tem casos, claro, você aí foi para a questão do Tribunal de Nuremberg, mas na notícia do dia a dia, do cotidiano, a gente sabe que tem muitas, vamos dizer, tem interpretações, tem plantações e tem tudo isso daí que independe do jornalista, inclusive. Claro, né? Claro. Depende do jornalista também. Não, eu acho, olha... As fontes publicadas. Acho que o que é importante é uma boa apuração. Exato, Apuração. exato. Isso que é o fundamental, né? Exato. Não, eu ouvir o outro lado, não é que nós ouvimos também o outro lado, mas quando eu falo em outro ladismo, é levar isso às raias do absurdo, né? É isso que eu quero dizer. Né? Então, nesse aspecto aí que eu me concentrei. Não, ficou claríssimo. Temos algumas perguntas, Mário. Eu tenho aqui uma que eu até com um comentário, mas com uma pergunta, porque realmente as pessoas querem informação de qualidade. Todo mundo quer informação de qualidade, mas nem sempre estão dispostas, ou quase nunca estão dispostas a pagar por isso. E é engraçado que pagavam até pouco tempo atrás. E, pelo outro lado, os grandes distribuidores que vivem desse conteúdo de qualidade também não são a fim de remunerar à altura o conteúdo de qualidade. Por isso que eu tenho a convicção de que virá alguma coisa pela frente, porque, como você disse, nós não vamos voltar a plantar árvore, esperar 40 anos, cortar árvore, levar para o porto, em cima do caminhão, vai para o porto, anda 30 dias de navio, enfim, todo aquele ciclo para depois cortar. Tal. E tem a questão ambiental também, independente de ser árvore plantada ou não.
Então, a racionalidade vai ter que prevalecer e a qualidade de informação é essencial no mundo moderno, não só no dia a dia das pessoas, mas para tudo, para negócios, para política. Então, vai acabar tendo algum filtro. Eu acho que volta, de certa forma, uma intermediação credenciada. Quem sabe não por meia dúzia de veículos, mas eu acho que os jornalistas se credenciarão junto à sociedade. Claro que vai ter... muda a quantidade, eu acho, mas alguma coisa acontecerá para fazer um filtro daquilo que é a boa informação. Mas a minha pergunta também é qual você acha que é o perfil do profissional, já que nós falamos, né, da boa apuração e etc. Qual o perfil do profissional? É uma pergunta do Hubert Alqueires. Do futuro, com todas essas mudanças, qual é o perfil do novo profissional da imprensa, do profissional do futuro para a imprensa, para a boa notícia? André, assim, como eu tenho uma equipe e contrato jornalistas, né, tudo mais, eu continuo procurando o mesmo tipo de profissional. Antes de mais nada, um jornalista tem que ser íntegro, né? Ele tem que ter, antes de ser um bom jornalista, ele tem que ser uma boa pessoa, né? Porque a gente está lidando muito diretamente aí com a realidade. Mesmo que o jornalismo seja esse primeiro rascunho da história, como dizia um editor do Washington Post, a gente tem que ser o mais preciso possível nesse rascunho. Eu acho que o profissional do futuro é o mesmo profissional do passado no que se refere à, à sua base moral e à sua base cultural, né? E educacional. É preciso, veja, se você opta pelo jornalismo escrito, você tem que saber português, né? O que está cada vez mais difícil, né? Os jornalistas, como eu costumo dizer, cada vez mais escrevem com as patas, né? É um negócio complicado, né? Terrível, terrível. A vida de um editor é terrível. E está piorando, porque a gente está pagando o preço da falta de escola, assim como todas as outras profissões, inclusive a classe política, né? Como a escola afundou, obviamente está pagando por esse afundamento agora, né? Então, eu acho que se você tem um jornalista que tem, que tem uma boa capacidade de leitura, de síntese, de transformar, de traduzir na palavra escrita aquilo que ele apurou, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele leu, né, em documentos e tudo mais, já é o que sempre foi. É o que sempre foi. Agora, isso eu estou falando de jornalismo escrito. O jornalismo televisionado, seja pela televisão, seja pela internet, no fundo acaba sendo a mesma coisa hoje em dia, né? De fato, eu acho que hoje as novas gerações têm, em geral, uma capacidade de se fazer ouvir um tipo de linguagem que eu, por exemplo, não tenho. Nós não temos a linguagem do YouTube, não temos. Eu não sei fazer, eu sei fazer isso que eu estou fazendo aqui, ficar falando. Mas não é exatamente assim, né, que funciona. Basta ver todos esses influenciadores. Então, há jornalistas que têm a bossa, né, que adquiriram isso, até porque cresceram já nesse meio digital, né, são muito mais jovens, né, que têm essa capacidade de comunicação pela internet que requer um tipo de linguagem que um jornalista mais antigo como eu não tem. Alguns até são capazes de adquirir, eu não sou. Mas eu também nunca fui chegado em vídeo. Então, há programas na Europa, por exemplo, de grandes sucessos, programas de televisão, em que você tem o repórter, que ele mesmo é o cameraman, né? E que vai fazer entrevista e ele mesmo monta, né? Então, talvez, o que eu posso dizer a quem perguntou é que muito provavelmente o jornalista que é capaz de ser câmera, de ser o apresentador, de ser o repórter, de ser o entrevistador, ou seja, que tenha recursos técnicos, né,
mais completos, esse talvez seja porque vai custar menos. É simples assim. É porque ele vai custar menos para a empresa. Então, eu acho que talvez seja isso. Agora, sempre tendo essa base, né? O esperado é que ele tenha essa base cultural, educacional e de caráter. Né? Okay. O professor Wilson, vamos lá, tem pergunta dos alunos e sua pergunta também, suas perguntas. Claro. Bom, obrigado, André, e agradeço também, Sabino, estou aqui encantado com a sua palestra, Sabino, e quero lhe dizer que, por certos alunos também da Faculdade do Comércio, estão bastante felizes e eu estou vendo aqui os comentários no nosso chat, estão acompanhando atentamente. Quero dizer que eu acompanho o trabalho de vocês, tenho lá, fico recebendo as atualizações do antagonista ao longo do dia, então eu posso dizer que eu estou sempre bem informado. Bem informado, claro, porque o antagonista é uma fonte de informação séria, né? Como você estava dizendo há pouco, quando você vai buscar um profissional, você procura aquele bom profissional, não importa se hoje a coisa está digital ou não, mas o que importa é que o profissional tem que ser honesto, tem que ser sério, e o antagonista, ele é sinônimo disso, tá? Olha só, Sabino, eu fiquei, na verdade, aqui bastante concentrado em um momento da sua palestra, que você fala dessa questão do Google banir conteúdos ou tentar, assim, ofuscar algumas páginas ou sites ou conteúdos e tal, né? Isso é um debate no mundo inteiro hoje, né? Eu conheço pessoas que trabalham no Google, tenho alguns amigos que trabalham lá, e um dia eu descobri que, na verdade, digamos, esse tribunal de inquisição do Google, o tribunal de ética do Google, vamos dizer assim, na verdade, é um tribunal composto por alguns jovens que ficam detectando conteúdos que na visão deles, são conteúdos perigosos, né? E, a partir daí, eles vetam esses conteúdos, né? E, às vezes, quem foi vetado não tem nem muito uma opção de contestar aquilo, responder aquilo, enfim. E daí surge esse debate no mundo hoje se é necessário ou não uma regulamentação mais pesada da mídia, né? Se a gente tende a transformar isso em lei propriamente, né? Para que haja, então, um procedimento determinado em lei para que esses grandes veículos ou esses motores de busca possam, então, atuar não de modo deliberado, discricionário, mas atuar com base em um texto escrito na forma de lei. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso. Se a gente deve ter uma regulamentação nesse sentido, ou você acha que a imprensa tem de ser livre, não pode haver uma regulamentação? Qual que é a sua visão sobre isso, Sabino? Obrigado pela pergunta, Wilson, e pela audiência, pelos elogios. Eu fico muito lisonjeado, muito estimulado também. Eu posso falar por mim, porque eu sei que há alguns colegas, inclusive aqui no site, que não são da mesma opinião, pelo menos quando escrevem parece não ser da mesma opinião. Embora que eu dirija o site, eu não necessariamente todo mundo tem que andar em ordem unida, né? É preciso respeitar a liberdade de cada um também. Eu sou absolutamente contra qualquer regulação nesse sentido. Qualquer regulação. Qualquer regulação nesse sentido levará ao risco de descambar para a censura. E nós já vivemos essa censura. Você falou aí de como as coisas funcionam no Google. De fato, é uma empresa absolutamente... não tem transparência. Você não sabe quais são os critérios de mudança do algoritmo, né? Se tem obviamente tem uma interferência pessoal, inclusive porque quem faz os algoritmos, né, esse conjunto lógico, né, que privilegia ou determina que alguém não pode aparecer, são pessoas com ideário, né, com pauta ideológica, né? Então, é impossível, né? Não é, quando se fala, o algoritmo, eu costumo chamar o algoritmo do Google é o algoritmo da Silva, né? É o senhor algoritmo da Silva que em algum momento, né, resolveu que você é legal e da outras vezes você resolveu que você não é legal. Bom, enfim, mas eu sou contra. Olha, eu diria, eu cheguei a expressar essa minha preocupação a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu estou muito preocupado com a liberdade de expressão no Brasil, porque, a pretexto de combater fake news,
nós poderemos censurar o que não é fake news. Aliás, isso já aconteceu comigo. Eu gostaria de lembrar aqui o episódio da censura à revista Cruzoé, em 2019, quando nós trouxemos uma capa com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que havia aparecido lá nos documentos da Lava Jato. Nós trouxemos essa reportagem foi censurada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito de um inquérito que está aberto até hoje, aberto de ofício pelo Supremo Tribunal Federal. E a reação foi tamanha, ainda bem da imprensa, porque percebeu ali o perigo, que o ministro se viu obrigado a levantar a censura contra a Cruzoé. E eu fui parar na Polícia Federal, aliás, é pela segunda vez na democracia brasileira, eu fui parar na Polícia Federal, uma vez como redator-chefe da Veja, outra vez como editor do antagonista da Cruzoé, publisher da Cruzoé, na Polícia Federal por sabe-se lá por quê, porque nós simplesmente publicamos reportagens verídicas baseadas em documentos de apuração séria jornalística. Então, eu sou um exemplo, infelizmente, um exemplo vivo de como, a pretexto de se combater fake news, a pretexto de haver um filtro que tire a sujeira, né? Na verdade, isso pode descambar para censura, né? Então, não acho que tenha que ter uma regulação, inclusive porque regular a internet, e aí redes sociais, motores de busca, sites e tudo mais, é regular o mundo, né? Como você não, o mundo tem regras, tem leis, mas assim, não é que você possa impedir o mundo de existir. Você não impede o mundo em que o mundo abrigue gente boa, gente ruim, gente honesta, gente desonesta. Eles existem. Agora, para isso, já existe uma legislação, né? Existe a legislação que pune quem comete calúnia, difamação, certo? E esse tipo faz acusação falsa. Essa legislação já é suficiente. Agora, é óbvio, nós vivemos um momento político em que houve um exacerbamento das fake news, uma aposta oficial nisso, né? O que suscitou do outro lado uma reação mais dura. Agora, senhores, assim, nessa história, nem todo mundo é mocinho por inteiro e nem todo mundo é bandido por inteiro. É isso que eu posso dizer, sem querer fulanizar. Então, assim, para resumir, Wilson, eu sou completamente fora, assim, completamente contra uma legislação específica para regular qualquer tipo de mídia. Qualquer tipo de mídia. Inclusive porque isso pode resultar naquele, como disse, em censura e na criação de um Conselho Federal de Jornalismo, como o PT queria criar em 2004 para amordaçar a imprensa. Então, sou contra. Agora, tem outro aspecto aí que você levantou, que é isso, quer dizer, você tem um grupo de iluminados, né, que constrói um algoritmo que acaba sendo também exercendo também um tipo de censura, né? Isso está errado. Então, é preciso, como o Andrea mesmo falou, eu acho que talvez isso vá se resolver como se resolveu na questão telefônica nos Estados Unidos, ou seja, é preciso quebrar os trustes no Brasil, no mundo, na área de comunicação. Eu só queria chamar a atenção para um fenômeno que está acontecendo, que é pouco sabido, que existe um tipo de censura hoje que está ocorrendo no Brasil, que é muito grave, que é o seguinte, não tem nada a ver com decisão de STF, nada disso. É o seguinte, o sujeito quer tirar uma matéria sua do ar, sabe o que ele faz? Ele entra com uma ação no Google. Aliás, não, ele notifica o Google. Às vezes nem tem ação judicial. Ele notifica o Google, falando assim, olha, eu quero que tire isso aqui porque isso aqui está falso. Sabe o que o Google faz? O Google tira o conteúdo. Tira o conteúdo sem te perguntar e te avisa, olha, nós recebemos aqui essa notificação, então trate de procurar um advogado. Mas o seu conteúdo já foi retirado do ar preliminarmente, sem ordem judicial. E quando você, voltando aqui ao início da nossa conversa, quando você some do Google, você some do mundo. Porque o Google
virou sinônimo da internet. Então, veja só o tamanho da encrenca. E, olha, posso te dizer, na esmagadora maioria das vezes, o que o Google tira do ar é matéria legítima, é matéria apurada, é matéria jornalística, baseada em declaração, em fatos, em provas. É um problema que nós enfrentamos, e não só nós. A Folha de São Paulo enfrenta, o Estado de São Paulo enfrenta, todos os veículos de comunicação. É um tipo de censura, censura branca. Muito bem, Sabino. Olha só, uma aluna nossa, Toane Cássio, ela pergunta o seguinte: o mercado, isso já finalizando, tá, Sabino? Porque a gente está já 18h05. Então, a gente, mais uma pergunta da Toane, nossa aluna, e a gente já parte para o encerramento. Ela pergunta o seguinte: esse mercado digital, né, quer dizer, a mídia digital, também não abriu as portas para jornalistas desempregados mostrarem o seu trabalho, porque antigamente não seria um monopólio da comunicação de poucos veículos? Olha, eu disse aqui, eu posso ser mais claro. Eu, quando voltei da França, eu era um jornalista desempregado. Por uma série de razões, né? O que eu ouvia muito é... Como é que é o nome da nossa espectadora? Toane. Como? Toane. Toane. Então, T-A-N-E. Toane. Então, Toane, era isso. Eu tentei ainda pedir emprego e tudo mais, e eu ouvia que eu era grande demais para os jornais. Era uma desculpa muito lisonjeira, mas ainda assim, né, era uma porta fechada. Então, eu resolvi fazer o site. O Diogo também já tinha, ele estava basicamente só numa Manhattan Connection. Então, sim, é uma porta para que jornalistas desempregados, né, que não têm emprego mais na imprensa tradicional, até porque também não é só uma questão pessoal, porque também a imprensa diminuiu, está tendo que diminuir as suas redações, né? Sim, é uma porta para que se crie um negócio, assim como é uma porta para qualquer tipo de empreendedor, né, André? Né? O sujeito, por exemplo, fabrica lá alguma coisa, ele não tem uma loja que venda, ele pode vender virtualmente. Então, no caso do jornalismo, é isso, ele vende a sua opinião, não vende no sentido negativo, né, da palavra, eu digo. Ele tem um canal de comunicação que ele pode monetizar legitimamente, né? Tanto a informação que ele fornece, quanto a opinião que ele emite. Então, sim, sem dúvida. Bom, caro Mário, eu sei que você tem um problema de horário também com a sala de utilização do estúdio, mas queria te agradecer muito e dizer que eu acho isso que, olhando para frente e vendo o que nós ouvimos também aqui nesse ciclo de palestras sobre o setor financeiro, sobre o setor de comércio, de logística e da saúde, não tenho dúvida que a área de imprensa, ela vai ter, de comunicação, vai ter que encontrar o caminho assegurando a qualidade, porque o usuário, ele obviamente vai depender de que tipo de usuário, de que país a gente esteja, etc. A qualidade é uma exigência do cidadão cada vez maior. A qualidade de informação é algo essencial, né? Porque sem informação você não faz nada. É a base da cultura e a base da vida das pessoas. Eu estranho, sinceramente, de que é um setor que foi o primeiro a começar a ter essa revolução e ele realmente está tendo dificuldade, né, de encontrar os nichos, porque as empresas de tecnologia acabaram monopolizando isso. Para quem achava ruim um monopólio aqui, monopólio ou um oligopólio forte de comunicação aqui no Brasil, deve estar arrepiado hoje em dia, ou se arrependendo amargamente, porque caiu num outro monopólio que nós não temos controle nenhum, né? Nenhum. É o que nós assistimos e ouvimos aqui nessa sua apresentação. Queria te parabenizar, você e o Diogo, que a gente acompanha desde o começo, até pela italianidade também de vocês, acompanha desde o começo a história do antagonista e
o antagonista nos acompanha no dia a dia, né? Muito obrigado pelas informações, obrigado por essa oportunidade que você deu aos alunos da FAC, ao pessoal da Associação Comercial, a todos aqueles que estão nos assistindo. Muito sucesso para frente e que Deus nos ajude também, né? Um pouquinho. Obrigado, Mário. Um abraço grande. Viu? Muitíssimo obrigado, André. Muito obrigado, Wilson. Muito obrigado à Associação Comercial, à Faculdade de Comércio, a quem nos assistiu e quem, porventura, nos assistirá. Abração. Um grande abraço, Sabino. Sucesso. Um abraço. A quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, muito obrigado pela audiência de vocês. Semana que vem nós continuamos com o nosso ciclo de palestras, Caminhos do Futuro, né, que está chegando também no seu final. Muito obrigado, até a próxima semana.